Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 29. Eu sou o rouco Luiz Leão e eu estou aqui com o mais rouco ainda, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta! Se ligue! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E estou aqui com o não só não rouco, como também nada sedentário, vencedor da corrida de 5 km. Não, vou falar que venceu, aí depois não venceu, aí pega mal, né? E seus amigos não... O grande corredor da corrida de 5 km, a pessoa mais ativa deste planeta, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje era um dia que a gente queria ser o Flow, a gente queria ser o Monark. A gente nunca quer ser o Monark mesmo, mas que a gente queria ter as condições de vídeo do Monark pra mostrar o Lucas uniformizado de corrida. Chegou aqui com uma medalha em homenagem a Rebeca Andrade, nosso próximo campeão nacional será ele. E hoje a gente vai falar da maior estreia da semana, Duna. A gente foi assistir a adaptação do Denis Villeneuve para o clássico de ficção científica do Frank Herbert e a gente veio contar para vocês quais foram as nossas impressões. A gente separou a análise em 2 blocos, pessoal. Um bloco com spoilers e um bloco sem. Então, se você tiver na dúvida se você vai assistir o filme ou não, ouve a primeira parte aqui, vai lá ver o filme que está em cartaz no cinema, se você estiver se sentindo seguro para ir para o cinema e tal... Se não, existem outros mecanismos já. Villeneuve nem deve estar muito feliz com isso, mas existem. E aí depois você volta aqui pra ouvir o resto do episódio, tá? Se você já tiver assistido... Eu discordo já. Não assistam em outro lugar. Assistam no cinema. Vai lá. Mas essa pessoa tem questões sanitárias, né? Não tem coisa da questão da vacina, todos os protocolos de saúde já estão... Ah, não. Aí tem que ter vacina, gente. Vocês vacina as 2 doses e vai no cinema. Bom, então, nossa senhora, a pessoa discorda de mim na introdução. Vai ferver hoje aqui a Regina Roca. Hoje vai sair uma porrada nisso, né? Se você já tiver assistido ou se você não liga pra esse tipo de coisa, tal de spoiler e tudo, então você pode vir com a gente sem medo. A gente vai dar pra você o nosso veredito de Duna no Meia Opinião. Meia Opinião. Essa é a segunda edição de Duna pros cinemas, a primeira é de 84, do Lynch, e é um flop colossal, tanto de público quanto de crítica. Eu não sei quem deu essa ideia, o Lynch é o meu diretor favorito, vocês estão cansados de saber, mas esse projeto não era pra ele, não deveria ter sido pra ele, não tem nada a ver com ele, pelas impressões que a gente tem aqui. E agora o Villeneuve veio pegar o projeto pra ir abraçar, chamar de seu, né? Villeneuve já tá nessa onda aí, já tem o Blade Runner, já tem a Chegada. Então, assim, é aquele projeto que parece que foi feito pra ele, né? Gusta, fala pra gente aí sobre Duna. Gente, eu tava muito ansioso pra Duna, era um dos filmes que eu tava mais esperando pra 2020. Não saiu em 2020, teve que sair em 2021, por motivos de pandemia, né? O filme teve que passar pra esse ano. E, assim, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, sinceramente. O filme é incrível, o filme é muito bom. Denis Villeneuve... Denis Villeneuve nunca me decepciona, assim. Ele tem todos os traços que eu gosto em cinema, assim. Ele tem essa grandiosidade de fotografia... É bonito ter um pôster da Chegada na parede do quarto, né? Será que eu gosta? tenho um pôster de A Chegada. Será que eu gosto dele? Tá difícil. Denis Villeneuve. Eu vou chamar ele de Denis, gente, pra poder facilitar a vida. É quase um trava-língua. E eu acho... todos os filmes dele têm um peso, né? Assim, eu gosto desses filmes que você entra, assim, na atmosfera do filme. Ele não tem dó de te colocar naquela atmosfera. Ele já fala assim, olha, esse filme vai ser pesado do começo ao fim... E a gente vai... E é isso aqui que você vai ter que engolir, sabe? Ele enfia goela abaixo o filme e você entra na atmosfera. E eu acho que todos os elementos do filme são construídos pra te deixar dentro dessa atmosfera. E por isso eu acho que a gente precisa assistir no cinema. Porque ele
filma muitos planos abertos, a trilha sonora é muito imperiosa, assim, ele deixa tudo muito grande, tudo muito grandioso. Então eu acho que tem que ser visto sim no cinema. Óbvio, né, que se as pessoas estiverem se sentindo seguras ainda já para ver, mas vale a pena, assim, é um dos filmes que eu consideraria assistir em tela grande. Se tivesse se sentindo seguro, vá, realmente, concordo contigo plenamente. O filme vai ter outro impacto pra quem assistir na TV. Eu concordo também, o filme tem que ser visto em tela grande, gente. Por exemplo, quando o Tenet saiu, o Christopher Nolan falou a mesma coisa, né? Só que Tenet saiu no final de 2020. Não dava, né? E o começo... E foi o final de 2020 ou começo de 2021? Eu sei que... Foi final de 2020. Não tinha... No olho do furacão. E a gente não tinha... Exatamente, era o olho do furacão e não adiantava bater o pé com essas coisas, assim, sabe? Ficar fazendo drama porque as pessoas não estavam indo no cinema assistir seu filme. Cara, as pessoas não estavam vacinadas. Agora a gente já vive uma outra realidade. As pessoas já estão voltando às ruas, as pessoas já estão indo aos cinemas. E eu sei que ainda é uma discussão muito delicada, mas eu acho que nesse caso, na data que a gente tá vendo esse filme... já é um posicionamento que o Denis Villeneuve pode ter, sabe? Já é Tipo possível, assim, gente, né? se vocês estiverem se sentindo seguras, vão ver meu filme no cinema, porque meu filme foi feito pro cara. Se esse filme tivesse sido lançado no HBO Max ao mesmo tempo, como foi Tenet, o Villeneuve teria totais motivos pra ficar puto da vida. Acho que é essa a questão, né? Ele tem outros motivos pra ficar puto, porque o filme vazou. De qualquer forma. Vazou uma semana antes dele sair em cartaz. Vaza, e vazou você assiste em RMVB. ainda por cima. Que é a pior parte. Nossa. Fala aí, Augusto, você com toda a sua roquidão, fala Denis Villeneuve RMVB. Denis Villeneuve RMVB. É francês, né? Francês. RMVB. Lucas, e aí, sua impressão geral? Eu vou pegar o que o Gustavo falou aí desse lance de ir no cinema ver, que realmente também concordo, tem que ver em tela grande. A trilha sonora é uma maravilha. O filme, a fotografia, dá aquela impressão de grandiosidade que o filme precisa ter o tempo inteiro, dos planetas, das naves, e dá aquele tom épico, grandioso do universo, da atmosfera do filme. Então, ver em casa, ver no cinema, vai ser uma experiência completamente diferente. Então, vale a pena ir aí se já estiver seguro, já estiver tudo certinho com vacina e tudo mais. Ô Lucas, você consegue contar a história de Duna, que até agora a gente não falou, né? Uma amiga minha perguntou, falei, vou ver Duna. Uma amiga perguntou, sobre o que é o filme? Falei, eu travei. Falei, lá, pois é meio difícil. É difícil explicar. É difícil explicar, mas eu vou tentar. Eles passam num futuro, né, distópico, ano 10.000 e tanto, e ele mostra dois planetas disputando pela especiaria, né, que é uma substância que eles precisam para fazer as viagens intergalácticas, né, serve como combustível para as naves. E aí eles estão nessa disputa, né, esses dois povos, esses dois planetas, eles vão pro planeta que eles chamam de Duna também, né, que é só de areia, onde tem essa especiaria, e vão disputar isso, e em meio a tudo isso tem o Paul, que é o nosso protagonista, que ele é o escolhido de uma profecia, né, que existe ali na história. É isso, né? O resto é spoiler, né, eu acho. Supostamente, né? Ele supostamente é o predestinado. Supostamente seria o escolhido, né? Muita gente não acredita nessa versão. E, enfim, é uma família saindo do planeta contra a feita e outra família chegando pra conquistar esse planeta e pegar essa grana e pegar essa poeira que não é poeira pra ficar milionária, né? E aí tem todos os conflitos políticos envolvendo. Isso aí. E, assim, mas tecnicamente eu achei o filme quase perfeito. Tem algumas ressalvas aí, mas a fotografia é linda, a trilha sonora. E você vê a assinatura do Villeneuve no filme, né? Apesar de ser um filme baseado num livro muito famoso, que tem uma legião de fãs aí, né? Geralmente, os estúdios, eles metem muito a mão, né, nesse tipo de filme. Querendo fazer uma franquia e tudo mais. Mas claramente a gente vê a assinatura do Villeneuve ali. E eu gostei disso. Assim, eu tenho algumas ressalvas aí, algumas coisinhas aí, algumas críticas que me incomodaram um pouquinho no decorrer do filme, mas tecnicamente, o elenco também, acho que nessa parte é quase que impecável. Eu acho que visualmente não tenho o que falar. Visualmente e tecnicamente também, né? Falando em efeito de som e tal. Não tenho o que falar. O filme é maravilhoso, é impecável, você fica babando. E eles já sabiam que ia ser assim. O filme é feito pra você ir lá no cinema e ficar babando nos visuais dele, ficar babando no design sonoro, né?
inquestionável isso. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com uma série de coisas e eu precisava contar, assim. Se eu tivesse que falar a minha opinião final, eu diria, o filme é muito bom, vão até o cinema assistir. Se quiser esperar o filme sair na TV também, daqui a pouco ele sai pela HBO Max, daqui uns 40 dias, alguma coisa assim. Assista, não deixe de assistir. Mas eu acho o filme um pouco problemático narrativamente, e isso me incomodou um bocado, porque eu não esperava isso do Villeneuve, sabe? Eu acho que a minha expectativa, o meu contraponto para o que seria apresentado foi o próprio Villeneuve. Eu fiquei pensando muito na chegada enquanto eu estava assistindo esse filme, porque eu achei, quando ele pegou a chegada para contar uma história, que ele tem uma história fechada e que ele tem uma história que se desenvolve muito bem e que é muito contemplativa, que tem toda aquela ambientação que o Villeneuve sempre faz, é uma coisa. Quando você pega um cara contemplativo como o Villeneuve, que faz toda essa ambientação e que tem toda essa sutileza para contar a história visualmente, e você empurra goela abaixo esse negócio de franquia e de filme dividido e de eu vou contar a história até a metade, que eu tenho que ficar fazendo especulação pro próximo filme, que não está confirmado ainda, mas certamente vai sair, ele patina narrativamente. Isso me incomoda um bocado. Eu queria falar mais sobre isso na parte com spoilers, né? Pra gente não estragar a experiência pra ninguém. Eu guardei pra parte com spoilers também. A gente tem 2 atos no filme, a gente não tem 3. A gente, sabe, você tem um ato que vai chegar até um momento, você tem um ato que vai chegar até um momento que é um momento muito gigantesco, um momento visualmente muito bonito, muito relevante para a história, muito relevante para o que está sendo contado ali. E aí você tem um segundo ato que nunca chega a passar aquele ponto, entende? Ele nunca chega a ser melhor do que o final do primeiro ato. E isso é problemático, mas não é problemático porque é um erro do diretor. Não é falar que o diretor não conseguiu entregar um clímax decente. O diretor mesmo se limitou a entregar um clímax decente porque ele parou a história na metade. Então, como é que você vai ter um clímax na metade do que seria metade do livro, entende? Então, ele vai procurando mecanismos de tornar aquela situação mais tensa, mais não anticlimática, e pra mim ele peca um pouco. Isso não atrapalha a experiência completa de assistir o filme e de ficar maravilhado com o que você tá vendo e com o que você tá consumindo, mas em termos narrativos, até porque ele estica a corda demais, ele sofre do mesmo problema de quem sempre estica a corda. Ele sofre do mesmo problema de Harry Potter e do mesmo problema de vários dos filmes da Marvel, por exemplo, que você tem que encher umas linguiças para poder fazer o filme caber na metragem de 2, 3 filmes, e aí você apanha. Ele sofre muito problema do Hobbit. Que eles tentaram pegar Eles pegaram o Senhor dos Anéis, fizeram a trilogia e tal, beleza. Aí eles pegaram o Hobbit, que é o livrinho dessa finura, e tentaram fazer uma trilogia em cima. E, pra mim, eu lembrei muito disso, quando eu vi que era... Que eu não sabia, eu achei que eles iam adaptar o primeiro livro inteiro. Que eu fui bem cru, assim, pra ver o filme. E aí, quando aparece o título, assim, primeira parte, eu falei, Assim que aparece primeira parte, você parte. já... Opa! Oh, meu Deus. Tá, calma aí. Eu achava que era a primeira parte, tipo assim... A primeira parte do filme, livro, depois ia ter a segunda parte. Que ia ter uma primeira parte no filme, né? Que ia ter a primeira parte, depois sim. ia ter outra cartela, a segunda parte, depois outra cartela final, sabe? Alguma coisa assim. Eu não tinha entendido que realmente aquilo ali era considerado como filme, primeira parte. Você teve essa impressão, Gusta? Ou você discorda da gente, assim? Não, eu acho que foi a impressão de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo ficou com essa sensação ao sair do filme. Mas aí vai ter 2 pontos de vista. Vai ter a pessoa que é paciente e que vai esperar o próximo filme, e vai ter a pessoa que vai sair xingando tudo, porque... E eu acho que é a maioria das pessoas, porque quando você entra no cinema, você espera um arco, começo, meio, fim, história pelo fechada, menos pra você sair... pra você pelo menos sair, assim, minimamente satisfeito daquela experiência, assim. Eu acho que acho que a gente pode falar mais na parte de spoiler, mas eu acho que, assim, vocês acham que dá pra terminar o filme
com um terceiro ato, assim, tipo, ele tinha material pra fazer um terceiro ato dentro daquela história, ele teria que voltar, ele teria que fazer um filme de 2 horas pra fazer um filme de 3 atos, porque assim, no momento em que a história para, eu não vejo um terceiro ato ali, eu vejo um terceiro ato meia hora antes, ou se ele tivesse pegado mais meia hora da história, sabe? Eu tenho uma opinião bem parecida com a do Luiz em relação a isso, que eu acho que o filme, ele dá a impressão que vai, ele tem uma introdução, ele te apresenta aquele universo e aí ele fica te prometendo, agora a história vai alavancar, agora a história vai pra esse rumo. E nunca vai. Aí quando você acha que a história tá indo, o filme acaba. Eu acho que dá pra ter um terceiro ato, porque ele tinha como dividir o livro na parte que ele quisesse. Ele dividiu o livro em 2 partes, aparentemente, né, pra fazer o filme, e ele podia estender um pouquinho, ou então ele podia diminuir uma coisa que eu achei, não sei, acho que dá pra gente falar agora. O Paul tem umas visões, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu achei que ele gastou muito tempo repetindo a mesma coisa das visões, sendo que dava pra ele usar esse tempo de tela, às vezes, pra andar pra frente com a história um pouquinho. Eu quero falar um pouco sobre isso lá na parte com spoilers. Aí eu já não dá pra entrar em detalhes. Eu acho, Gusta, esclarecendo o que você falou, eu acho, já é bom falar aqui na parte sem spoilers, porque é uma visão técnica. Eu acho o filme mal montado. E isso, assim, isso é um problema, porque eu tenho a impressão que o Villeneuve não quis abraçar o modelo franquia e nem quis fazer o filme inteiro num filme só. Ele ficou no meio do caminho, entende? Então, assim, eu acho que ou esse filme deveriam ser 3 filmes, por exemplo, e aí o primeiro filme acabaria no que eu tô chamando do final do primeiro ato, porque eu acho o filme, naquele primeiro ato, perfeito, impecável, eu não tenho nada pra falar do filme, até o que acontece lá com o exército do imperador. Não tem nada a falar. É assim, o filme, aquilo ali é lindo. O filme gasta tempo pra desenvolver os personagens. O filme é tranquilo nessa análise. Ele tem muitas conversas. Ele tem muita exposição de como é aquele mundo, de como funciona a lógica da política daquele lugar, de qual é o papel do Paul, que é o Chalamet, naquilo tudo, de qual vai ser o papel da mãe dele naquilo tudo, e explica as seitas, e explica qual é o papel do pai dele. O filme gasta esse tempo todo muito bem. Eu fiquei muito feliz com a primeira parte do filme até chegar nesse final desse primeiro ato. E pra mim o filme sofre não só assim, o Villeneuve em comparação com os trabalhos anteriores dele, mas o próprio filme, a segunda metade do filme em comparação com a primeira, entende? Na segunda metade do filme as coisas narrativamente param de acontecer. E elas viram uma sequência de cenas de ação, tipo Percy Jackson, sabe? Acaba de acabar uma, já vem outra. Acaba de acabar uma, já vem outra. Acaba uma e vem outra. E assim, sem nada narrativamente ruim, né? Simbólico pra dizer, entende? Tudo que foi dito em termos de história na primeira parte desaparece na segunda. Isso me incomoda porque isso só acontece porque ele tá preparando um monte de coisas pra frente. Ele não quis, não tem muito o que entregar aqui, eu vou encher linguiça com um monte de cena de ação, porque o melhor ainda está por vir. O melhor vai ser quando o estúdio me der o sinal verde pra eu poder fazer a segunda parte. E isso, assim, é uma escolha, claro, né? A obra vai ficar mais completa quando o segundo filme sair e você tiver uma noção mais geral. Mas, assim, não é uma série, né? Não é uma minissérie, é um filme. Eu acho que o filme tinha que ser mais completo em si. Talvez se ele tivesse falado assim, eu vou fazer 3 filmes, e ele tivesse acabado esse primeiro filme no final do primeiro ato, a galera ia sair do cinema extasiada, falar assim, cara, que legal, que incrível que foi isso aqui. E aí o filme teria uma estruturação diferente. Vocês não acham? Eu acho. Eu tenho concordo. medo desse filme ter... Porque, assim, de crítica ele tá indo relativamente bem. Agora, eu tenho muito medo dele não ir bem de público por conta do boca a boca, né? Do tipo, não vai assistir esse filme, não tem fim. Quando sair os dois, você eu assiste acho que junto, não tem sabe? chance, Gusta, porque o filme é muito bonito, cara. Você não Muito tem bonito. como, você fica hipnotizado por aquilo. O povo tá curioso. Visualmente, sabe? Eu sei, mas eu acho que, assim, pra gente que gosta desse tipo de filme, é uma coisa, é um nicho. Agora, pro público geral que tá indo assistir um filme por diversão, por entretenimento, ele quer a história, ele quer sair satisfeito do cinema. E esse filme não te traz satisfação. Ele é extremamente anticlimático. Nossa, o filme muito. O filme é um anticlímax, basicamente. Você sai do cinema com as perninhas bambas, assim, nossa, que bacana, queria ter... Nossa, esperava queria ter mais. assistido. Já acabou.
Já acabou, queria mais. Vai ter cena pós-créditos de 2h30? Eu até demorei a sair, eu fiquei assim, sentado, olhei e falei, ué, mas... Igual o João Travolta, assim. Olhando pro lado. Gente, vamos pra parte com spoilers pra gente poder explorar mais? Vamos lá, a gente tá louco pra falar. Assim. Se você não viu o filme, se você liga muito pra spoiler, pare aqui, viu? Mas vá ao cinema. O filme compensa. Ninguém aqui tá dando uma má avaliação no geral. Vale a pena, beleza? vale a pena. Vale a pena ir no cinema. Bora lá pra parte com spoilers. Eu queria comentar uma coisa que eu acho muito simbólica de quais foram os meus problemas com esse filme. E pra mim, ela tem nome e sobrenome. Na verdade, não tem sobrenome, tem só nome. Chama-se Zendaya. A Zendaya é um exemplo muito grande do que mais tem de errado nesse filme. É assim. Nossa, demais. O filme é uma história tão incompleta, mas tão incompleta, que eles fazem trocentos flash forward só pra falar assim, não, gente, nós temos que pagar o salário da Zendaya. Joga uma Zendaya aí. Põe o Chalamet pra ficar pensando na Zendaya aí. Porque ela é um exemplo do que acontece no segundo ato, sabe? Depois da invasão dos Harkonnen e do Império na cidade, depois da morte do Duque. Nada. Narrativamente, nada. Não acontece nada. É muito complicado isso, porque, porra... E aí, o que acontece? Quando você não tem nada a dizer, você começa a cair nos clichês narrativos muito idiotas, sabe? Um excesso de verbalização de perigo. Quando o personagem começa a falar demais que tá em perigo, você já sabe que os caras estão patinando. Aqueles caras lá, o pior recurso que existe no cinema, que é assim, nossa, será que esses caras são vilões de verdade? Vamos pôr ele para ameaçar a personagem feminina de estupro, pra gente perceber que eles são realmente do mal. Sabe, quando você não tem muita história pra contar, e é o que acontece no segundo ato, você acaba caindo nesses excessos, assim, eu vou ficar falando que os personagens estão em perigo pra tentar criar tensão verbalmente, e não uma tensão narrativa. Isso acontece porque ele tá enchendo linguiça. Isso me incomodou demais, porque o Villeneuve não é disso. Ele é sempre um cara mais contemplativo, de ambientação, e os perigos aparecem de forma muito fluida nos filmes dele, sabe? Muito progressiva. Ficou parecendo uma série de ações, de coisas acontecendo aleatoriamente pra ele chegar num ponto que era a briga. A única coisa que ele queria mostrar era a briga de faca que acaba o filme. Eu acho que eu vou passar pano. Até chegar ali, nada acontece, feijoada, sabe? Eu fiquei um pouco incomodado. Com licença que eu tô chegando com o meu balde e meu pano, tô torcendo já, eu vou passar. Vocês não acham que esse tipo de coisa é feita conscientemente, assim, porque ele sabe que ele tá fazendo um blockbuster de franquia e que ele precisa delimitar o bem e o mal e que ele precisa, pra ele conquistar o público, que não é só o público dele mais. Tipo, ele não está fazendo um filme 100% autoral, ele não está fazendo A Chegada. Na Chegada ele faz o que ele quiser. É uma história, a história dele, ele conta do jeito que ele quiser. Agora, quando ele está fazendo um filme de franquia, ele delimita o bem e o mal, ele precisa explicar para o público quem é aquele personagem, quem é aquele outro personagem, e não necessariamente que seja uma coisa ruim, porque você está assistindo um filme de franquia. Você não tá assistindo um filme 100% autoral dele. E ele já começa assim. O filme Duna já é assim. Ele já tá contando uma história que vai ser megalomaníaca, que vai ser grande, que vai ser uma franquia. Ele já começa dividindo o filme em dois. Então, eu acho que boa parte desses diálogos que te incomodam não deveriam te incomodar tanto, partindo do ponto que você está assistindo um filme de franquia e que ele precisa fazer aquilo. Assim como você comparou, por exemplo, alguns momentos atrás, os filmes da Marvel com filmes de outras franquias, Star Wars, etc. Você acaba tendo que delimitar. O público precisa saber quem é o vilão, quem é o mocinho ali. Eu entendo. Eu acho assim, por exemplo, a expositividade não me incomoda. Eu entendo que a expositividade excessiva, ela é necessária porque o mundo é muito complexo, tem nomes muito difíceis e é um cara que Nossa, tem nomes muito difíceis. Chegou no comecinho ali, eu dei uma perdida. Falei, peraí, deixa eu prestar atenção. Vocês sabem o que eu penso sobre excesso de exposição, né? Eu sempre detesto. Mas você tem que entender que, assim, é um filme complicado, que tem muito nome, que a maior parte das pessoas não vai atrás do livro, não liga pro livro nem nada. Isso. Então você tem que expor de alguma maneira. Então,
Tem muitos diálogos expositivos, tem aqueles livros, aqueles filme-livros dele lá, falando o tempo inteiro. Tem voice-over, embora seja pouco voice-over da Zendaya, tem um pouco de voice-over. Então, assim, ele faz o possível pra te situar com excesso de explicações. Isso é muito franquia, mas isso não me incomoda dada a complexidade do tema. Eu não tô dizendo disso, eu tô falando assim... Vou pegar cenas muito específicas que me incomodaram, por exemplo. Eles estão entrando numa tempestade de areia, visualmente gigantesca. Eles já falaram trocentas vezes durante o filme que a tempestade de areia corta até metal. Eles estão correndo desesperados. E aí vira a mãe dele e fala assim: nós não estamos autossuficientes. Cara, sabe? Pra quê? Entende? Mas, Luiz, é um tipo de coisinha assim. Porque a cena precisa funcionar. A cena precisa funcionar tipo de dentro da própria assim, cena. Que acontece o tempo inteiro no segundo ato do filme. Por exemplo, eu acho que é um pouco. Eu acho que é um pouco. Isso não tira nota do filme no geral, na minha opinião. Não é isso. Eu acho que é assim, é o tipo de coisa que você faz quando narrativamente a história não tá tensa o suficiente, entende? Aí você tem que apelar pra um excesso de verbalização. Eu sei que são detalhezinhos bobos, gente, que vou passar muito por exagerado nesse tipo de coisa, mas assim, vem aquela ecóloga, ecoturista, sei lá o nome dela, e ela vai e ela mostra como é que funciona um martelador. Ela põe o martelador e o verme muda de direção pra ir atrás do martelador. E aí ela é assassinada pelas costas, né? Aí, beleza. Sim. Aí o Chalamet e a mãe estão fugindo do verme. O verme para bem de frente pra ele. E você tá ouvindo, claro como água. Tá, 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 tá. E o verme tá hesitando. Por que o personagem precisa virar e falar: alguém ativou um martelador? Entende? É esse tipo de coisinha que não afeta o geral do filme, mas fica aquela coisa assim... Você destrói a tensão com esse excesso de verbalização. Isso me incomoda. E o filme já tá... penando um pouco pra criar tensão, porque eles estão só andando no deserto, né? Você não tem um caminhamento narrativo assim, sabe? Mas eu acho natural. Eu não acho tão... os diálogos expositivos que tem, eu acho que eles funcionam, são fluidos nas cenas, assim. O Villeneuve, ele tem consciência. Uma coisa eu concordo com o Gustavo. Tudo que ele faz é proposital. Ele fez do jeito que ele queria. Inclusive, ele já falou que ele teve um cuidado enorme com Duna, porque ele é super fã. Ele já chegou a falar até que ele dirigiu o Blade Runner porque ele queria chegar em Duna. Mas... tem bastante areia em Blade Runner mesmo. Aí ele, dou conta de areia, gente, fica bonito ainda. Então, assim, eu acho que ele toma um cuidado pra tanto em ser fiel ao livro. Eu não li o livro, mas o pessoal tá falando que foi muito fiel. Tem coisa que é fala por fala, palavra por palavra, igual ao livro. Mas eu acho também que ele tudo isso que ele faz é proposital e eu acho que funciona. Por exemplo, essa cena que você citou. Se tá duas pessoas em perigo lá, você vai conversar com a pessoa que tá do seu lado. Você vai falar: nossa, alguém ativou um negócio ali, bora. Você vai virar pra pessoa e falar assim: alguém ativou o martelador? Não vai, Lucas. Isso não lógico que vai, Luiz. Não, isso eu não acho que funciona. Eu acho que funciona narrativamente pra própria cena, sabe? Eu acho que existe uma diferença entre você. Eu entendi o que você quer falar, o que você quis dizer, Luiz. Que é tipo assim, eles já disseram como funciona um dispositivo, eles não precisam repetir, eles só precisam fazer a referência de um som e tal. Daquele dispositivo. Mas pra cena em si, pra uma pessoa que tá vendo só aquela cena, é óbvio que a pessoa não tá vendo só aquela cena, mas pro funcionamento da cena em si é muito importante, porque ele precisa avisar o espectador desavisado o que tá acontecendo. Às vezes a pessoa só ouve um barulho e não identifica, entendeu? Mas isso dentro de uma lógica de um blockbuster, de uma franquia. Sim. Eu acho que a gente tá muito... Por isso que eu tô falando que eu vou passar pano. A gente tá muito habituado ao full Denis Villeneuve. A gente tá muito habituado a um outro Villeneuve, isso é verdade. E não tem problema ele ter uma outra carinha, uma outra visão de cinema, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim. É que eu vejo muito da assinatura dele, eu vejo muito do Villeneuve, eu vejo muito essa grandiosidade que ele dá. Uma coisa que eu achei que tem um lado positivo e um lado negativo é a fotografia. Eu adorei a fotografia, tem momentos lindos, ele consegue entregar um tom de... Você vê a assinatura do Villeneuve na fotografia e ele consegue entregar o tom de grandiosidade que precisa. Mas, ao mesmo tempo, dá uma cansada aquele tom frio toda hora. Ele consegue separar bem. Ah, beleza, esse planeta aqui é azul, o outro é todo bege. E é isso, pra você separar onde tá. Mas, nossa, deu uma cansada aquele bege, todo...
E é tudo seco, Tudo né? seco, ele tudo não frio. tem. Nada tem brilho na tela. É bonito, é mas uma chega uma hora fotografia que cansativa. você não tem assim, animação na tela. Você não vê um negócio, nossa, que te empolga na tela. Até a fotografia. Mas Eu assim, achei isso. Mas não, outra assim, vez é tudo proposital. Eles estão em Duna, né? Eles não estão no Mas pra mim, conto de fadas. Pra mim, o maior defeito desse filme é ele ser anticlimático do jeito que ele é. Quando eles dividiram Harry Potter, por exemplo, que foi um livro só que eles dividiram em dois, né? O último lá. Eu acho que o primeiro ele é mais lento, ele fica mais tentando contar mais a história, até eles chegarem na busca das Horcruxes lá e tudo mais, mas eu acho que ele para num ponto que te deixa empolgado pro próximo. Duna, pelo menos comigo, não funcionou isso. Pra mim, na hora que eu tive a impressão que, nossa, agora vai funcionar a história desse filme pra eles pararem daqui a pouco. Não, ele já acaba. Deixa eu puxar uma coisa que eu queria pegar a opinião de vocês. Vocês nem devem ter prestado atenção nisso, porque sou eu que fico enchendo o saco com esse tipo de coisa. Mas assim, o que me incomodou mais quando eu falo que o filme é mal montado? Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Vamos tentar imaginar o filme antes dele ser feito. Vamos tentar imaginar os pontos centrais da narrativa da história. O que tem que acontecer ali? O Paul tem que se ver isolado com a mãe, depois da queda da família dele. E ele vai começar a passar pela jornada do herói, evidentemente. Ele vai ter que matar pela primeira vez, ele vai ter que se habituar a um outro planeta, ele vai ter que criar um novo estilo de vida e tal, ok. Normal, esses são os pontos-chave, né? E aí, assim, ele tem que fugir pra sair do ponto de onde ele tá e chegar num outro lugar, simples assim. O que acontece que eu acho que o filme é no segundo ato, gente? Toda crítica que eu tenho narrativamente, ela é depois da queda da Casa Atreides. Eu acho que até a queda da Casa Atreides o filme é nota 10, assim. Perfeita, sem defeitos. Pra mim, o finalzinho do filme tem duas cenas muito chave de como o filme é meio mal montado. Você acaba de ter o Verme perseguindo eles, ok, beleza, eles acham os Fremen. Quando eles acham os Fremen, já tem uma briga, já tem uma ação, né? Eles começam a brigar e tal, não sei o que. A Jéssica termina com a faca no pescoço do Stilgar. Ok, essa ação está completa, né? Fechou o momento de ação. O que a gente faz agora, como todo filme faz? Fechou o momento de ação, calmaria. Você tem que ter um pouco de andar, um pouco de conversar, um pouco de ambientação, um pouco de aclimatação do Paul e da Jéssica àquele ambiente, é o que eles estão fazendo, para depois você ter uma outra cena de ação. Filmes dependem de altos e baixos, né? Entre a Jéssica pôr a faca no pescoço do Javier Bardem e o outro carinha lá desafiar ela, não vão 2 minutos de tela. Então, assim, significa o quê, na minha opinião? Significa que ou eles cortaram alguma cena ali no meio porque o filme já estava muito grande ou alguma coisa assim, ou significa que a cena anterior não tem nenhum impacto narrativo real. Entende? Não tem, porque o que é importante é eu fazer ação em cima de ação em cima de ação. O ponto que eu queria chegar era que o Paul vai ter que matar uma pessoa. Então, assim, você vê, me deu uma coisa um pouco de Guerra Mundial Z, sabe? Você não tem descanso, e o filme precisa descansar, cara. É um filme de ambientação de outro mundo. O cara tá passando numa situação... E eu não acho de jeito nenhum. Quando eu penso no filme narrativamente falando assim, estruturalmente falando, depois que a Casa Atreides cai, é um em cima do outro. Tem a briga do Jason Momoa, aí depois o Jason Momoa acha eles vão pra aquela estação lá, fica 2 minutinhos na estação, o exército já achou eles de novo, aí eles saem de lá, eles já vão pra Tempestade de Areia, mal sai da Tempestade de Areia, já tem um verme atrás deles, mal sai do verme, já tem... Eu não acho que tem esse descanso, assim, eu acho que é muito ocasional e tal. Mas enfim, eu queria passar isso pra vocês dois, eu queria ver o que vocês acham, se vocês acham que isso faz sentido... ou que vocês não acham que a montagem é desse jeito e tal. Eu fiquei muito com essa impressão de que a montagem é meio fraca, discordo nesse ponto. Eu acho que as cenas de ação são bem pontuais. Inclusive, eu acho o filme bem lento no meio dele, assim. Não que isso seja um problema, não é um problema. Mas ele é bem lento, assim, no meio. E entre essas cenas de ação que você citou, eu acho que tem muita calmaria. Só no final que realmente são duas, assim, uma intercalada da outra. E que eu acho que eles fizeram isso porque eles já tinham gastado muito tempo ali só conversando e apresentando o universo e no deserto.
A cena do Jason Momoa tem 30 segundos. É muito rápida. Eu não senti isso, sinceramente. Eu não senti isso. Eu achei que ele só é interrompido na hora errada, só. Eu acho só esse o problema. Eu não acho que as cenas, elas têm um problema narrativamente falando. É porque o filme muda, né, Luiz? Eu acho que esse é o problema. Ele, depois de 1h40 ali, 1h30, o filme se transforma. E aí é um novo filme. E aí esse filme, ele é um filme mais de ação mesmo. Mas eu acho que esse primeiro Duna é um teste do Villeneuve pra ver o que o público gosta. E isso pode ser um problema às vezes, porque às vezes ele tá testando a gente, né? Às vezes ele tá tipo assim, vocês gostam mais de uma história cheia de ação, vocês gostam mais de sequência de ação atrás de sequência de ação, ou vocês gostam de uma história mais contemplativa, como eu fiz aqui no começo desse filme. Aí ele faz as duas coisas e decide, como não tem contrato fechado ainda, ele decide o que ele vai fazer no segundo filme. E assim, pode ser uma estratégia dele, gente. O cara, ele já tá super conceituado no cinema. E ele, às vezes ele tá testando novos chãos, né? Chões. Novos chões. Uma coisa que eu queria falar pra gente não terminar sem, é uma cena icônica da Kim Kardashian chegando, né? Toda de preto. Vocês prestaram atenção? Quando chegam as reverendas? Chega as Kim Kardashian. Chega as Kim Kardashian chegando no Met Gala pra fazer o teste com o Paul. E eu acho assim, eu gosto daquela cena acontecendo nos primeiros 20 minutos do filme. Tem uma cena que chega uma reverenda que ela vai fazer um teste pra ver se realmente o Paul tá pronto pra viajar e comandar lá o outro. Cara, é ali que o Chalamet, assim, convenceu todo mundo, sabe? Tipo assim, não, eu posso fazer esse papel, eu sou essa pessoa, eu sou esse cara que é o escolhido, que eu tenho minhas inseguranças, mas esse é meu papel. Gente, sou apaixonado no Chalamet, sério, ele é muito foda. Sério, nem dá pra perceber. Esse cara é muito foda, esse moleque é novinho e ele já faz tudo, gente, ele faz qualquer papel. Cara, eu gosto dele pra caramba também. Nossa, eu acho sensacional. Eu acho eu achava que por ter a Zendaya... Todo mundo ama a Zendaya, né? Eu achei que por ter a Zendaya, eles iam contracenar mais e eles iam mostrar mais sabe? Tipo, a relação deles mesmo, sabe? Vamos ver no próximo filme, mas eu acho que eles têm muito a mostrar. É um exagero. Gente, até hoje eu não entendi de onde saiu essa atração toda na Zendaya. Não consegui ver eu acho que é por causa de Euforia, né? Depois de Euforia... Eu acho que depois de Euforia, todo mundo ficou bem apaixonadinho nela, porque é uma série teen que tem uma pegada mais profunda, né, densa e tal, sobre uma visão de drogas. As coisas que eu já assisti com ela, não assisti Euforia, mas as coisas que eu já assisti com ela manda bem, mas pra mim é ok, assim. Nada de ter essa legião de fãs. Ela só que assim, a presença dela nesse filme é absolutamente caça-níquel. Nossa. Total, esse é o problema. Teve uma hora mas que assim, também tem outros... Nossa, vai de novo a Zendaya, vai ficar vendo a Zendaya, meu filho. Sonhando com Zendaya. A Zendaya em flashback. 30 minutos sonhando com Zendaya. Flash forward. Não. Joga o flash forward pra gente pagar o salário da Zendaya, que não foi alto, que não foi baixo, que não foi e ela alto. deve ter gastado 2 dias, né, pra trabalhar, pra gravar o que ela gravou ali. E todo o elenco, né? Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac, o Jason Momoa... Nossa. Josh Brolin, Javier Bardem, o elenco é incrível. Nossa, o elenco tá ótimo. O Jason Momoa, ele tá diferente, ele tá né? Bem. Assim, ele tá... Então, tá diferente, eu achei ele diferente fisicamente. Ele tá sem barba. Eu achei ele diferente. É o Jason Momoa interpretando o Jason Momoa sem barba. Ele começa com barba, depois tira, né? É por isso que eu estranhei a barba, então. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Falei assim, gente, mas ele tá mais gordinho, porque eu acho que a barba dá uma afinada no rosto. Ele tá com a bochechinha corada. A única coisa que brilha é a bochecha do Jason Momoa. Eu tava esperando a gente entrar na parte com spoilers pra gente falar do elenco, porque eu acho que a gente não pode estragar a experiência pra quem não viu ou pra quem se importa muito com isso, né? Mas assim, você tem basicamente 2 elencos. Os elencos são divididos em 2 partes, assim. Eu acho que a minha impressão, por exemplo, do Oscar Isaac, ela é boa, competente, como sempre. O Oscar Isaac explora muito pouco, né? Ele erra muito pouco e ele tem um papel legal, relevante e tal. Sempre ótimo. Mas, de novo, até a análise do elenco sofre com esse negócio de franquia, com o melhor está por vir, sabe? O que o Dave Bautista tá fazendo nesse filme? Se juntar ele e a Zendaya, tipo assim, narrativamente não acontece nada.
nenhum dos dois faz nada, sabe? Eu acho que o... É o capanga, né? Capanga do mal. Capanga do mal. E pra isso você já tem o outro capanga do mal, que é aquele cara... Gente, eu não lembro o nome do ator, mas aquele cara serve só pra fazer o ajudante esquisito. É o único papel que ele faz em Hollywood sempre. Ele é o Bolinha lá do Esquadrão Suicida, né? Sim, é o Gregório do Duvier. Ele só esquisito. O Gregório. É o David Dalmantian. Ele faz o Peter serve só pra fazer lá esquisito. Tipo assim, eu preciso de um cara esquisito. A diretora de casting fala, eu preciso de um cara esquisito. Chama ele. Toda vez é assim. É muito bom. Mas assim, o Dave Bautista sofre disso. A Zendaya, mais do que qualquer ela sofre muito disso. E assim, como o filme não tem um rumo muito definido, porque ele tá sendo preparado pro segundo filme, um monte de personagens acaba sofrendo desse problema. O Skarsgård, próprio Skarsgård, ele fica um pouco ali, a gente fica naquela tensão, porque ele é meio estranho, não sei o quê. Mas como a história não vai acabar ali mesmo, eles ficam jogando ele em tela pra ele falar umas bobeiras lá. O cara virou e falou assim, kill them all. Ai, eu tenho um pouco de preguiça, assim, porque a história... Eu acho que a segunda metade do filme não é condizente com a primeira, entende? Eu acho a primeira tão profunda... E aí na segunda começa essas coisas, mate eles todos, vamos jogar eles do avião. Fica aquela coisa meio banal, sabe? Meio empurrada. Eu gosto das cenas do Skarsgård. Inclusive, eu queria que ele tivesse aparecido mais. Eu achei que eles usaram ele pouco. Eu também queria que ele tivesse aparecido mais e um pouco melhor. Nossa, eu não acho que ele apareceu pouco, não. Eu gosto disso. Eu não acho que ele apareceu pouco, dele, eu acho que ele apareceu mal. Mais. Eu acho assim, os momentos dele no primeiro ato são muito bons, e aí no segundo ato ele aparece lá nadando no piche só pra falar assim, mate eles todos. Isso é muito legal, porque é aquela... Gente, vocês foram assistir um filme de Denis Villeneuve e não pra assistir Duna. Foi isso que vocês fizeram, né? A gente tinha que ir pro cinema assistir Duna. E não um filme full Denis Villeneuve. Faz sentido isso, Gusto. Eu não discordo de você nessa lógica, não. Faz sentido. A gente vai com uma expectativa um pouco mais... Orçamento menor, estrutura narrativa diferente. Não fui com essa expectativa, não. Eu fui um pouco. Eu fui assim. Você vai esperando a chegada e você não vai receber a chegada. Você vai... Isso, exato. Esse é o ponto. A ideia é você vai pegar um misto de A Chegada e Vingadores. E você dá o Vingadores pro Villeneuve fazer. Mas eu acho que o meu parâmetro, Gusta, é não só A Chegada, mas o meu parâmetro também é Fundação. Entende? Eu achei que eu tava assistindo um episódio de Fundação. A hora que eu terminei, eu falei assim, nossa, que ótimo episódio de Fundação. Tem essa questão de Fundação ser concorrente no sentido de estar rolando ao mesmo tempo, né? Está rolando ao mesmo tempo. E eu tô achando Fundação mais centrada, entende? Do que o que eu vi no cinema essa semana. E foi isso que eu fiquei assim... Quando você pega esses parâmetros, você pega uma história escrita na mesma época por caras gênios, considerados hoje gênios da ficção científica, com construções de mundo muito complexas, com muita inspiração em política real, e aí o Duna entrega uma coisa radicalmente diferente do que a Fundação estava entregando, entende? Muito menos... mas do jeito que o Villeneuve fez, eles podiam ter dado uma série pra ele, né? Tem muita gente falando isso também, cara. Duna deveria falar assim, por que os caras... Se era pra dividir o filme em 2, 3 partes... então faz uma série. Faz série, pô. Dá uma puta de um orçamento pra ele, faz uma série, então. Faz a série de Fundação. Gente, ele queria passar o filme no cinema. Não, a gente entendeu. Claro. Mas vocês esqueceram dessa parte. A gente falou, a gente ficou a primeira parte do episódio inteiro, a gente vai no cinema, compensa, depois fala assim, por que não fez série? Por que não fez uma série logo, caramba? Mas a expectativa que eu fui pra ver o filme... Tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, com certeza, eu entendi. Em termos narrativos. Mas eu fui com a expectativa seguinte, falei, é um diretor que eu adoro, os filmes dele, e vai fazer um filme de Duna, que é um negócio super aclamado. Não li o livro, mas eu sei que é super aclamado. Só que eu, por não ter lido o livro, por não conhecer muito da história, eu fui esperando que, pela legião de fãs que tem Duna, pela repercussão que tem, eu fui esperando uma coisa muito diferente. E aí eles me dão a história do Escolhido de novo. Falei, porra, velho, eu já vi isso aí 50 vezes, né? Luke Skywalker, Neo, Harry Potter... Então vai ter a profecia com o Escolhido. Eu sei que Duna veio antes de tudo isso. Inclusive, até Star Wars foi meio baseado em Duna, né? Mas... Sim. Sei lá, isso me tirou um pouco. Falei, de novo? Nossa, outra vez. Não tem como fugir da história do material original, né? Eu entendo que é baseado... O livro é isso, né? Era o maior medo dos fãs, de todo mundo olhar Duna e falar assim, nossa, já vi isso aí em tantos lugares. Porque aconteceu comigo.
Todo mundo se inspirou em Duna, todo mundo bebeu na fonte de Duna e fez muito sucesso. O David Lynch foi um atraso pra Duna. Ele mesmo Querendo acha ou não, isso. desculpa, Luiz. Ele mesmo acha isso. Ele foi um atraso, porque ele poderia ter dado frente pra outro diretor ter feito ali nos anos 2000, junto com Star Wars, anos 90 ali, sabe? Mas isso não rolou. A gente teve que esperar passar muitas histórias sobre o escolhido, como você falou, pra chegar agora em 2021 e assistir Duna. Mas eu entendo que foi uma coisa que me incomodou particularmente, mas eu entendo que é a história. A história é essa e ela eu que acho demorou que pra ser feita no cinema. Não tem o que fazer. É a história do filme. Vamos. Eu comecei aqui, mas vamos falando meio um por um, assim, o que vocês acharam do elenco e tal. Eu acho que quem vai muito bem, já falei Oscar Isaac e tal, tem o pessoal que tá lá pra fazer nada, basicamente. Dave Bautista e Zendaya, principalmente. Tem gente que faz o arroz com feijão mesmo. O Josh Brolin tá interpretando o Josh Brolin. Quem vai muito bem, na minha opinião, Chalamet e a própria Rebecca Ferguson vai bem. Ela é uma personagem que você sente muito por ela, uma personagem que é a mãe dele, né? A Rebecca Ferguson. É uma personagem que é mais bem desenvolvida do que a média, assim. Mas a nossa própria análise de quem tem um bom arco ou não, ela já é meio atropelada pelo fato de que o filme não acaba, né? Que ele acaba no sentido de vai ter mais. Então a gente tem que analisar a obra de um jeito diferente do que a gente costuma analisar. É chato isso, sabe? Tipo assim, não, eu tenho que analisar... Eu só vou poder analisar se o arco desse personagem for bom em 2023, assim. Eu tô um pouco cansado desse tipo de coisa. Não sei se é excesso de Marvel e tal, mas tava até falando pro Lucas em off aqui. Dá um pouco de saudade de vez em quando de filmes serem uma obra em si, sabe? Eu acho que se ele quisesse ter feito um blockbuster de 3 horas e tivesse contado a história inteira, ele conseguiria ter feito, sabe? Sem perda de qualidade nem nada. Mas enfim, escolhas. O pessoal tem que ganhar dinheiro também, né? Fala um pouquinho do elenco aí, Lucas. O que você acha no geral? Tá? Cara, o elenco pra mim é a melhor parte do filme. Eu gostei de quase todo mundo. Achei a Zendaya realmente mal aproveitada. Eu já falei que eu não sou um grande fã dela, mas que quando ela faz, ela manda bem. Mas eu achei o papel dela tá lá pra nada, né? Tanto ela quanto o Dave Bautista, concordo com você. Mas os personagens que eles têm relevância, os atores estão muito bem. Eu gosto muito do Oscar Isaac, acho que ele manda muito bem nesse filme. Eu sempre gosto muito dele. Eu também. A Rebecca Ferguson também. Pra mim, os que roubam a cena são ela e o Timothée Chalamet. Aquele menino, mano, nossa, eu gosto dele pra caramba, tudo que ele faz. Você foi muito tio agora. Aquele menino muito tem tio, futuro, né? hein, gente? Aquele menino é bom. Olha, que coisa, aquele menino, ele ainda vai virar alguma coisa. Se o primo dele não passar num concurso, o Chalamet vai ser coitado do primo do Chalamet. Eu não queria ser primo do Chalamet, não. Coitado do primo do concurso. Mas, enfim, eu gosto muito também do Skarsgård, né, que é o vilão. E pra mim ele apareceu pouco. Ele deveria ter aparecido mais. Eu gosto muito das cenas que ele tá presente. O elenco pra mim funciona muito bem. Só teve alguns personagens que ficaram meio jogados, mas quando eles aparecem, eles mandam muito bem. Eu acho que eu já falei muito bem do Chalamet. Sempre quando dá pra falar dele, eu falo, né, do Chalamet. Eu chamei ele de Chalamet porque o Instagram dele é T Chalamet. Aí fica Chalamet. T'Challa. T'Challa. Eu gosto muito do Skarsgård nesse filme. E inclusive eu acho legal ele aparecer pouco, porque a gente já conversou muito sobre isso. A sensação de perigo acho que aparece muito daí, sabe? É o assunto It. De quando você não mostra tanto o vilão, porque o vilão ele pode ficar muito cartunesco, e ele tem traços muito cartunescos de sci-fi, aquela coisa dele voar, e dele ter uma cauda, e dele entrar no piche, e dele ser deformado. Nojento, né? Ele é nojento. Então, eu acho que assim, isso é muito o que eu entendi que o Villeneuve tá fazendo com Duna. Ele pegou momentos icônicos, assim, pra gente olhar daqui 20 anos e falar assim, olha o que ele fez, sabe? Olha a referência que ele montou em cima desse personagem, sabe? Ele entrando no picho, pra mim, é uma cena assim, saindo, né, e entrando de novo, é uma cena icônica, e ele comendo aquela gosma dentro do piche. Aquilo ali é sci-fi puro, é o supra-sumo do que o Star Wars faz, entendeu? Ele falou aquilo assim... Aquilo ali é suco de sci-fi, né? Literalmente. Suco de sci-fi. Então ele tava fazendo um filme pro público do sci-fi. Eu acho que ele tá certíssimo. Ele só errou no final de ter feito aquele corte seco, como se eu estivesse assistindo uma série. Como se
Eu até virei pro lado e falei assim, nossa, que episódio de Fundação legal. Quando que sai o próximo? Acho que a chave tá aí. A chave dos problemas tá aí, pra te falar a verdade. Gente, a gente tá falando aqui há um tempão e a gente ainda não falou do Verme. Falamos do Verme só por cima e tal, hein? Eu queria fazer um comentário sobre o Verme, assim... Primeiro, vem muito a calhar que a gente tenha falado do Spielberg na semana passada, porque o Verme é apresentado do jeito que o Tubarão é apresentado, né? É muito curiosa essa coincidência, assim. Eu acho que o primeiro momento que o Verme aparece é tensão pura, é muito... Muito legal, assim, porque você tem aquela situação típica, né? Uma máquina que dá defeito e aí os caras estão em perigo, achavam que não estavam, mas estão. Mas, assim, as escolhas, inclusive a alternância do tamanho dos planos quando o Villeneuve vai falar sobre o Verme. É muito legal. O filme tem plano aberto o tempo inteiro, assim, deserto, né? Todo filme que quer mostrar deserto tem muito plano aberto. Mas aí, geralmente, quando ele tá associando ao Verme, ele fecha a sua visão, ele põe aquele binóculo. E aí você fica um pouco com aquela sensação de estar meio perdido, de onde é que tá o Verme. O espectador se obriga a ficar procurando, sabe? Eu acho que essa escolha é muito boa pra atenção, casado com a trilha sonora que a gente já falou que é muito boa, né? E assim, a era do CGI, quando você tem dinheiro, é impressionante, né, gente? O Verme... Tudo que o Verme parece um cu na capa do filme, ele não parece no filme, e isso é muito bom, porque a gente poderia ficar só dando risada daquilo, né? E que bom que não é, que bom que foi só... O problema foi só do cartaz, no vídeo foi bom. Até isso é um pouco coito interrompido, né? Porque ele só mostra o Verme inteiro à noite, porque a ameaça dos vermes vai ser maior na segunda parte, vem assistir em IMAX, R$30 o ingresso e tal. Então, assim, Mas achei legal, vocês gostaram? Como é que vocês acharam que ele trabalhou bem com esse Verme, não só visualmente, mas assim, narrativamente e tal? É um pouco meio isso que eu falei. Mais ou menos, eu achei o Verme muito bem feito. Nossa, as cenas que ele aparece, o jeito que ele traz ele tipo tubarão, né, de dar aquela tensão pra depois ele aparecer, eu gostei pra caramba, mas eu achei que eles usaram pouco. Queria mais Verme, inclusive um negócio que eu não gostei. É uma coisa bem particular mesmo. No final do filme, eles dão uma pincelada, assim. Eu acho que o Chalamet olha pro lado, passa alguém, um dos Freemen, cavalgando, né? Num verme. Vermegando, né? Cavalgando no verme. Pilotando o verme ali. E aí, só isso. Ele olha pro lado, tá ali, ninguém te explica nada, acabou o filme. Aí eu fiquei pensando, cara, o Verme, eles podiam ter usado outras cenas com o Verme melhor, podiam ter alguém já ter pilotado ele antes. Eu acho que a cena de ação com o Verme... Era o que a ecóloga ia fazer, a ecoturista, a ecologórotra lá, ela ia fazer isso. Ela tava com os ganchos na mão, preparada, ela botou o martelador porque ela ia fazer aquilo, ela ia subir no Verme, aí ela foi morta. Então eu acho que esse mas eu queria ter visto. Foi legal, sabe? Eu queria ter visto no final. Não, mas eu queria ter visto um clímax assim de alguém, sei lá, salvando o Chalamet aquela hora. Você sabe por que você não viu? Porque o melhor ainda está por vir. Duna Parte 2, 2023, R$30. João Kleber você agora. Para. Você fala que quer trilogia, daí depois você critica que tem o segundo, aí você volta atrás. A gente tá muito esquizofrênico, né? Não, eu não sou incoerente, eu não sou... Viu? Citei um meme seu agora. O ponto é o seguinte. Incoerente se de todos os vai jeitos, fazer franquia, então assim, estrutura a história que você tá adaptando pra fazer com que todos os finais de filme sejam um clímax. Sim, não tem problema. Você não faz uma franquia pela metade, uma franquia que não é franquia. O filme acaba anticlimático. Eu reassisti, final de semana passada, eu e a Smelly, a gente maratonou Senhor dos Anéis aqui. Sim, a gente viu os 10 horas de filme no dia. A gente fez isso. Nossa. E, cara, nossa, é muito bom. Eu gosto muito daqueles filmes. E todos têm começo, meio e fim. Eles contam a mesma história, mas todos têm começo, meio e fim. A Sociedade do Anel, que é o mais introdutório deles. Cara, termina, tem um clímax e depois tem um final ali que você vê, vai ter uma continuação, eles vão seguir com essa jornada, mas olha o tanto de coisa que já aconteceu. Os personagens, eles começam num jeito, eles formam a Sociedade do Anel, aí ela é desfeita e tal, enfim. A gente tem vários exemplos, né? A gente falou de Harry Potter, a gente tem vários exemplos de franquias que eu não tenho problema nenhum com franquia, eu gosto.
A questão é terminar direito. Não me entrega um episódio. Me entrega um filme que funcione fechado. Exatamente, até porque não é um episódio, não é uma série. O outro episódio não vai sair semana que vem. O outro filme vai sair daqui a 2 anos. 3, talvez. Se sair. Assim, se sair. Que exatamente, bom lembrar de novo, não tá confirmado. Se sair. Então, assim, Por isso que eu acho que é um... volta ao meu ponto. Por isso que eu acho que o Villeneuve tá fazendo um teste, tanto com o público quanto com os executivos. Porque com o Blade Ele Runner mandou, aconteceu isso, né, com ele. Ele fez tudo, interrompeu o filme dele no meio e falou assim, agora eu vou sentir o que o público quer, o que os executivos querem, o que eu vou fazer com o meu filme, e vou fazer um segundo filme bem direcionado. Então, é um pouco decepcionante por causa disso, né? Eu entendo vocês, assim. Eu não tô tão decepcionado porque eu gostei muito do filme, eu achei ele muito bom, e esse final não me incomodou a ponto de estragar a minha experiência, sabe? Mas... E eu não sei se estragou pra vocês também. Eu acho que não, né? Vocês gostaram? Não, eu Gostei gosto do do filme, filme. acho muito bom. Muito bom. Acho o segundo ato muito pior do que o primeiro. Muito pior do que o primeiro. Isso me incomoda. Mas o filme, no geral, nota final, ele é Sim. bom, sabe? Então, eu acho que ele se perde um pouco por ser esse teste, assim. Eu acho que tem um pouco de cara de filme teste. Primeiro filme de franquia do Villeneuve, sabe? O 2049 não tinha essa pretensão. 2049 era um filme de Blade Runner que ele sabia que ia ter começo, meio e fim, e que essa história ia se encerrar aqui. Se ele for chamado pra fazer um outro filme de Blade Runner, ele vai fazer uma outra história de Blade Runner, né? Diferente de Duna, que tem um material original, que ele precisa agradar os fãs, que ele precisa contar uma história. E ele é um fã, então ele precisava sentir, eu acho, ter um termômetro de público, de audiência. E aí vai, se ele não tivesse feito, por exemplo, se ele tivesse feito uma coisa super autoral e tivesse ficado um lixo, aí a gente ia ter um filme pela metade, com começo, meio e fim, que não ia ter sido... que não teria ido pra frente por conta de bilheteria, audiência. É um filme muito caro. Ele precisava ter o pezinho no chão. Você gostou do Verme? Começa a falar do velho e eu volto nos assuntos de trás. Eu adorei. Acho assim, eu, inclusive, durante as cenas, eu fiquei me perguntando, eu falei assim, gente, será que algum dia isso vai ficar datado? Porque o filme do David Lynch ficou datado. Imaginar, né? É muito difícil imaginar isso, porque o filme de David Lynch ficou datado porque era o começo de tudo, né? Os efeitos especiais estavam começando ali, ele testou muita coisa do zero. Sabe quem fez o Verme do Lynch? O pessoal dos efeitos especiais que fez o ET do Spielberg. Nossa, por isso, lixo. Nossa, 2 lixos. Não vamos voltar nesse assunto. Não vamos voltar nesse tópico. Nossa, só pra quem não sabe, minha opinião sobre ET é um lixo. Então eu achei assim, sensacional. Superou minhas expectativas. Até ele afundando na areia, assim, eu falei assim, vai ficar falso. Nossa, o Verme é muito bem feito, Minhocona afundando na areia. Ele afundando na areia devagarzinho. Os assim, efeitos visuais todos são muito bonitos, né? São muito bem feitos, muito críveis. Sim. Eu achei que ele ia aparecer horizontalmente. Eu achei muito legal ele aparecer uma verticalmente, minhocão. sabe? Eu achei muito também. legal, porque quebrou um pouco a expectativa. Até aquele momento ali, eu tava esperando que ele ia aparecer lateralmente assim, ia abocanhar tudo, né? Ele vem sempre de baixo. O Villeneuve ia tascar um plano lateral e tal. Então a primeira aparição dele ser por baixo, ela foi muito impressionante, assim, sabe? Porque é um só abismo, tem um né? buraco no chão, assim. Foi muito legal. Nossa, é bizarro. Você sente medo real, assim. Parece que você vai cair lá dentro da tela. É muito, muito bem feito. Eu assisti em 3D, inclusive. Vocês assistiram em 3D? Não, Deus me livre. Eu assisti em 3D. É porque só tinha 3D na sessão que eu vi. Então isso. Eu não quero não mexer foi com isso aí escolha, nunca não. Eu mais, queria. não depender de mim. Eu também. E foi legal a experiência. Tá muito bem feito, 3D. Muito bem feito. Não tá borrado. Sabe aquele filme que você assiste, Fúria de Titãs? Que é tudo uma bagunça, que você não enxerga nada. Tava muito bem organizado o 3D. Pantufinhas, Gusta? Então, eu vou dar 9. Vou tirar um ponto do final. Só isso. Eu vou dar 7, porque eu gosto muito do... Vou falar do que eu gosto pra não parecer que eu tô falando mal. Vou dar uma nota 7, porque eu gosto muito do elenco, da fotografia, da trilha sonora, os efeitos visuais, o verme. Pra mim, isso tudo ficou praticamente impecável. Pra mim, o filme peca na narrativa, que a gente bateu tanto nessa tecla aqui, de que fica parecendo um episódio. Pra mim, o filme ele tem que funcionar, independente se você lê o livro ou não, e independente
se ele vai ter continuação ou não, ele tem que deixar o gancho, mas ele tem que funcionar sozinho. Pra mim, o problema desse filme é esse. Ele é um pouco lento ali, eu gosto das cenas de ação que tem, e no geral é isso. Eu acho que ele perde esses 3 pontos aí mais por essa questão narrativa e esse final dessa história que parece que vai e não vai. Você roubou minha nota. Bom, eu vou dar 7 pantufas também, e acho que o filme tem um primeiro ato perfeito. Esclarecendo, acho que o filme tem 2. Normalmente os filmes têm 3, eu acho que esse tem 2. Acho que isso é muito, muito claro assim na minha cabeça. Eu acho o primeiro ato nota 10, não mudaria uma vírgula dele. E eu acho o segundo ato nota 5. Narrativamente, más escolhas de texto, más escolhas de contar história. Acho mal montado. Então, assim, você tem 2 filmes radicalmente diferentes dentro do mesmo filme pra mim. E também, admito, tem uma questão pessoal de eu estar muito cansado de filmes que não são obras em si. Os filmes têm que ser obras em si, eles não precisam estar sempre pendurados, porque é uma bengala fácil, sabe? Ah, não, o filme não é bom nisso ou naquilo, porque vai ter o outro pra corrigir. Ah, e o filme não é bom nisso ou naquilo, porque essa outra personagem aqui vai entrar depois. Ah, e é um pouco... Não faça... É um filme série. É um filme que quer ser série, mas que também quer ser filme, por conta de como vai ser exibido e tudo. Isso me incomoda um pouco. Acho que o filme é muito bom, recomendo que todo mundo assista. Acho que todo mundo que assistir vai gostar. Mas tenho essas questões de escolhas narrativas e de alguns clichês do gênero de ação e de aventura que me incomodam um pouco. Nem tanto o final em si, eu acho que a progressão pra chegar naquele final tão anticlimático é um pouco incômoda. Pra mim, se o filme acabasse com aquela 1h40 lá, com aquele monte de explosão, eu sairia do cinema assim, extasiado com o que eu vi. Mas enfim, quer comentar? Não, eu acho que eu já falei tudo que eu precisava. Eu vou tirar esse pontinho aí do final só. Eu acho que o filme é excelente. Eu não desgosto depois do primeiro ato. Eu não acho ruim, eu não acho enfadonho. Eu acho que as exposições são direcionadas para cenas em si e não pro filme. Não é mais uma vez justificando, eu acho que não é um filme 100% Villeneuve. Eu acho que é um filme bem blockbuster, que ele sabia que ele estava fazendo pro público geral e que o público geral gosta dessas coisinhas. É como se ele estivesse fazendo o primeiro parque de diversões dele puxando a citação do Scorsese, né? Tipo, eu vou tentar trazer minha veia autoral, mas eu vou tentar fazer um pouco de parque de diversões, vou dar uma exagerada nas cenas de ação, vou fazer as pessoas perderem mais o fôlego aqui e ali. E eu acho que foi tudo intencional. E, cara, eu gosto muito do Villeneuve, então eu confio muito nele. Isso eu acho que funciona. Eu acho que de nós 3 aqui, eu sou o que mais gosta de filmes de ação, assim. A ação, ela tem que ser bem feita e ela tem que fazer sentido dentro da história, né? Pra mim é isso, e isso tem no filme. Queria deixar uma posição aqui. Parem de colocar personagens ameaçando estupro pra poder mostrar que eles são vilões. A gente já sabe que eles são vilões. Ponha eles a ameaçar morte, ameaçar execução, ameaçar abandono, que seja. Parem com isso, é um recurso machista, babaca, que não acrescenta nada narrativamente falando. Nada, nada, nada. Esse foi o meu maior incômodo em termos de cenas específicas. Eu acho que isso tem que acabar. Militou. Pelo amor de Deus. Militei mesmo, pelo amor de Deus. Cara, fala sério. O cara serve os vilões do mal. Ele é todo esquisito. Você já viu quem são os vilões do mal. Por que o carinha tem que ameaçar uma mina de estupro pra poder ficar vilão? Sabe? É o recurso mais idiota que existe. Não queria acabar numa nota tão triste, mas assim... Nota dó. Isso nota me incomodou demais. Dó demais. menor. Sempre me incomoda muito. Bom, e aí, pessoal? Vocês gostaram de Duna? Vocês concordaram ou discordaram muito da gente? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Até mais, pessoal. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Bom, semana que vem a gente vai ter mais uma emenda de feriado. É feriado de finados na terça-feira, então a gente não vai lançar o episódio na segunda. Na quarta-feira a gente vai vir com um episódio muito especial, muito legal. Mais um Pipoca e Pantufas com um convidado incrível.
vocês vão ficar impressionados. E é muito legal como... se a gente tivesse planejado isso, né, gente? Esse timing. A gente tá falando de Duna numa semana e na outra a gente vai falar do assunto que a gente vai falar. Às vezes as coisas simplesmente dão certo, né? Tchau, pessoal. Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Até mais. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.